O filme começa com um menino jogando bola pelas ruas de Tarascon, na França, no ano de 1956. E assim que chega na igreja, o padre pede para que ele pegue o vinho, e após recolher a bebida, vemos o menino participando de uma missa. Após a Eucaristia, o garoto retorna com vinho para o local onde recolheu. Porém, percebe que alguém havia modificado o local da escada, e assim que coloca o objeto de volta em seu lugar, descobre que a bola que havia jogado retornou para ele. Enquanto tentava descobrir o que tinha acontecido, o menino joga a bola de volta para o quarto escuro, mas enquanto aguardava, o recipiente em que o vinho estava explode e o jovem começa a correr. Logo que sobe as escadas, revela para o padre o que tinha acontecido, e não muito tempo depois, a dupla começa a ouvir ruídos vindo da igreja, e enquanto estavam investigando, encontram uma freira no local, e graças a isso, coisas sobrenaturais começam a acontecer com o padre. Posteriormente, o filme nos mostra um grupo de mulheres desatolando um carro, e assim, somos apresentados a Irene Palmer, e após conseguirem movimentar o carro, dirigem até uma abadia, e logo que chega no local, a Madre Superiora chama para conversar com uma noviça chamada Debra. Logo em seguida, Irene conversa com Debra sobre a sua conduta dentro da abadia, e ao longo do diálogo, Irene e Debra expõem como que chegaram até ao mosteiro. Mais tarde no mesmo dia, Debra se une com as freiras e ouve o relato de coisas sobrenaturais que aconteceram no passado, onde relata o ocorrido na abadia de Santa Carta, na Romênia, e enquanto a mulher relatava o ocorrido, Irene ouve o que tinha passado anos antes. Posteriormente, o filme nos mostra duas garotas correndo por um internato levando alguns insetos em um frasco, e assim que os entregam para Simone, o trio espalha os insetos em uma sala onde uma mulher realizava sua oração. Ainda no mesmo momento, vemos Maurice Thierrot cuidando da horta da escola onde trabalhava, e assim que avista Kate e Sophie, cumprimenta a dupla e se despede logo em seguida. Enquanto Maurice caminhava pelos corredores da escola, Sophie aparece e entrega uma pulseira de presente para o rapaz, mas antes que recolha, Simone aparece e rouba de sua mão. Enquanto o jovem lhe dava uma bronca, Madame Laurent aparece no local, ordena que as meninas voltem para a sala de aula, e pede para que Maurice elimine as baratas de seu quarto. Ainda no mesmo dia, o filme nos apresenta a Emily, e enquanto estava realizando as suas entregas de suprimentos, uma porta se abre mas ninguém a recepciona, e após organizar os alimentos nas prateleiras, escuta alguns ruídos vindo de dentro da casa. Durante a investigação, Emily descobre que os ruídos vinham de Maurice, e logo em seguida, uma entidade aparece atrás do rapaz e começa a perseguir a menina, e não muito tempo depois, o demônio a elimina. Na noite do mesmo dia, Irene acorda e uma freira anuncia que ela tinha uma visita. Enquanto estava procurando a pessoa que veio lhe visitar, a jovem reencontra Maurice, e após o rapaz pedir ajuda, Irene descobre que tudo não passava de um sonho. No dia seguinte, enquanto a moça realizava sua oração matinal, uma freira aparece e diz que Irene tinha uma visita, e assim que chega no local, encontra um padre do Vaticano, onde ele revela uma sequência de desvivamentos realizados em várias igrejas, mas todos aconteciam em cidades próximas da abadia de Romênia. Ao longo da conversa, Irene descobre que o padre Anthony Burke havia falecido, e ainda no mesmo momento, o padre revela que a igreja ordenou que a moça fosse investigar o que estava acontecendo, já que ela era a única que já tinha lidado com esses ocorridos. Assim que escuta as instruções, Irene recusa a proposta da igreja, porém, o homem diz que ela era a única que poderia acabar com a sequência de desvivamentos. Com isso, Irene viaja até o local para eliminar o mal, mas ao longo do trajeto, Debra aparece no vagão da moça e diz que irá acompanhá-la, e ao longo da conversa, Irene diz que a jovem não estava preparada para seguir com a vida de freira. Longe dali, Simone junto de algumas meninas começam a intimidar Sophie, e ao longo da conversa, convida a menina para uma brincadeira, e após entrarem na capela abandonada da escola, Simone revela que iriam brincar de desafiar o diabo. Ao longo da explicação, a jovem diz que Sophie deveria ficar observando uma janela durante um certo tempo, e em um determinado momento, o sol iria revelar que o diabo estava olhando de volta para ela, e que caso ela desviasse o olhar, o demônio iria aparecer em forma de um bode. Após introduzir Sophie na brincadeira, as meninas a abandonam no local, e após algum tempo, assim que o sol para de iluminar, Sophie começa a correr para fora da capela. Entretanto, Simone e as outras garotas impedem a menina de se retirar. Enquanto estava pedindo por ajuda, uma estátua começa a se movimentar, e logo após ela cair no chão, Maurice aparece no local e resgata Sophie. E enquanto a garota estava se recuperando, Maurice espanta Simone e suas amigas e tenta acalmar a Sophie, mas no mesmo momento, Kate aparece e chama sua filha para a sala de aula. Ainda no mesmo dia, Irene e Debra caminham para a igreja de Tarascon, e assim que entram na catedral, uma freira revela o que tinha acontecido anteriormente no local, e enquanto ouvia o relato, Irene começa a ter visões com o dia do ocorrido. Ao longo da investigação,
A freira guia a dupla até o quarto do padre que foi incinerado pela entidade, e diz que havia um menino que testemunhou todo o ocorrido chamado Jaque. Porém, sua mãe não permitia que ele falasse sobre o assunto. Entretanto, as jovens poderiam encontrá-lo jogando bola pela cidade, e ainda revela que um rapaz chamado Maurice tinha passado na igreja antes do caso acontecer. Assim que descobre o que tinha acontecido, Irene explica o passado para Debra e descobre que Valak não tinha sido eliminado, mas apenas foi transferido para Maurice. Depois disso, Kate agradece a Maurice por ter salvo a vida de Sophie mais cedo, e ao longo do diálogo, a mulher explica que a Madame Lohan mantinha a catedral fechada, porque anteriormente, seu filho tinha falecido no local durante a guerra. Após se despedirem, Sophie observa Maurice cuidar da horta. Entretanto, o rapaz começa a se comportar de maneira estranha, e enquanto examinava o jovem, Sophie começa a ouvir sua mãe lhe chamando. Enquanto estava caminhando para próximo da mulher, uma porta se abre e a menina avista Valak. Mas após descobrir que tudo não passava de uma alucinação, começa a fugir do local. Porém, encontra a entidade novamente. Entretanto, o demônio desaparece quando a luz entra pelas portas. Na noite do mesmo dia, vemos Irene e Debra dando entrada em um hotel. Porém, encontram dificuldades com seus nomes, e graças a isso, Irene se retira do local e pensa sobre o assunto. Mas após alguns meninos passarem por ela, a moça encontra Jaque. Assim que inicia a conversa com o garoto, Irene começa a falar sobre a visão que teve mais cedo, mas enquanto Jaque estava explicando os detalhes do ocorrido, o menino corre para brincar com seus amigos, e assim, Irene acompanha-os pelas ruas. Porém, todos os meninos somem repentinamente. Enquanto procurava pelos garotos, a moça encontra novamente a Jaque e começa a segui-lo, mas novamente o jovem desaparece. E enquanto estava procurando, Irene observa algumas revistas sendo folheadas sozinhas, e não muito tempo depois, a imagem de Valak aparece nas revistas. Enquanto observava a imagem, a entidade aparece e ataca Irene, e assim, a jovem tem uma série de visões, e logo em seguida, Debra encontra sua companheira inconsciente no meio da rua. Posteriormente, o filme nos mostra Madame Lohan rezando. Entretanto, a mulher começa a ouvir alguns ruídos vindo de outra sala, e ao longo de sua investigação, descobre que era Maurice que estava fazendo sons. Logo que a mulher se aproxima, Maurice acorda desorientado, e assim que retorna para seu quarto, Lohan escuta seu filho lhe chamando, e não muito tempo depois, a porta tenta se abrir e vozes de crianças saem da catedral abandonada. Graças a isso, a mulher destranca a sala e procura pela fonte dos ruídos, e não muito tempo depois, Lohan avista seu filho se escondendo, e enquanto estava tentando conversar com o menino, encontra-o em frente de Valak, e logo em seguida, o garoto começa a atacar a mulher, e devido a isso, Madame Lohan vem a desviver. Posteriormente, vemos o médico acordando Irene, e assim que Debra questiona sobre o que tinha acontecido, a moça responde que tinha descoberto através de suas visões, que Valak manipulava Maurice para encontrar uma relíquia que iria trazer ainda mais poderes para ele. Após o relato, Debra revela que Jaque havia encontrado e tinha entregado um objeto, e assim que abre, Irene revela que aquele era o rosário que o padre estava segurando quando faleceu, e enquanto estava analisando o objeto, a dupla descobre que teria que revelar um novo mistério. Na escola, Kate encontra a porta da capela aberta, e logo que entra, encontra Madame Lohan sem vida. Assim que as autoridades retiram o corpo da mulher do local, Kate diz para Maurice que sua filha tinha desaparecido, e enquanto o rapaz procurava pela garota, encontra vestígios de Sophie na adega abandonada da escola, e não muito tempo depois, encontra a menina se escondendo. Logo que se aproxima, Maurice inicia uma conversa com Sophie, e graças a isso, Sophie desabafa dizendo que algo estava fora do lugar com a escola. Na noite do mesmo dia, Irene e Debra pegam um táxi para o Palácio dos Papas, e assim, o bibliotecário do local revela que aquele rosário pertencia à família de Santa Luzia, e que graças ao que tinha acontecido com a mulher, os familiares de Luzia esconderam os olhos santificados da santa transformando-os em uma relíquia sagrada. Enquanto estava teorizando sobre o porquê de Valak querer os olhos de Santa Luzia, o bibliotecário revela que ouviu um boato de que os olhos da santa caíram nas mãos de um monge, e que para proteger a relíquia, o homem havia enterrado em um monastério próximo. Porém, nos dias atuais, o monastério tinha se tornado uma escola. Imediatamente, Irene e Debra partem para o internato, e ao longo da viagem, Irene revela para sua companheira que sua mãe era extremamente religiosa, e que Deus mostrava visões para ajudar a viver, assim como ela também tinha o mesmo dom. Entretanto, seu pai havia internado em um hospício. Enquanto isso, Maurice, Kate e Sophie se divertem durante um jantar. Porém, enquanto estava dançando com Kate, Maurice começa a passar mal, e não muito tempo depois, Valak começa a se manifestar. Ao longo da fuga do trio, Irene reencontra Maurice, e enquanto estavam conversando, Irene ordena que o rapaz fique longe das mulheres,
e revela que a entidade estava dentro dele. Enquanto estava processando as informações, o demônio começa a se manifestar em Morrice e começa a caminhar para encontrar a relíquia, mas ao longo do trajeto, Irene inicia um exorcismo, porém, Debra recolhe um pedaço de madeira e deixa Morrice inconsciente. Logo em seguida, as jovens imobilizam o rapaz com cordas e correntes, e assim, começam a procurar pelos olhos de Santa Luzia, e ao longo da investigação, Sophie se manifesta e explica a brincadeira que suas amigas tinham lhe ensinado usando a janela da capela. Graças a isso, Debra caminha até o local de fora da janela enquanto Irene se posiciona para ver como a brincadeira funcionava, e não muito tempo depois, o local onde a relíquia estava guardada é revelada. Enquanto as mulheres desenterravam o objeto, Morrice retoma consciência e se solta das amarrações. Enquanto Sophie iluminava a escavação do grupo, a menina percebe que o bode havia desaparecido da janela. Logo em seguida, Simone e suas amigas começam a ouvir passos no telhado da escola, e assim, uma das meninas começa a acompanhar os ruídos, e ao longo da caminhada, a garota encontra Debra. Enquanto a jovem estava averiguando o local, encontra uma criatura nas escadas, e graças a isso, o monstro corre para atacar as moças. Porém, as meninas conseguem encontrar um local seguro. Enquanto Debra com um grupo de meninas observavam os ruídos que vinham da porta, coisas sobrenaturais começam a acontecer dentro do quarto. Ainda no mesmo momento, Irene junto do grupo encontra a relíquia que procuravam, e logo em seguida, começam a ouvir as crianças gritando no quarto, mas assim que começam a correr para o local, encontram Morrice, que começa a atacar o grupo. Enquanto Irene lutava com o rapaz, acidentalmente deixa a relíquia escapar de suas mãos, e assim, Sophie recolhe o objeto e foge da sala, e assim corre para a torre da escola. Ainda no mesmo momento, Debra com um grupo de meninas se escondem em um escritório, e assim que o bode passa por elas, Simone mostra a passagem que dava para uma outra sala, mas enquanto estava averiguando o local, avista Madame Lohan de pé na sala, e assim que revela o que havia visto para suas colegas, a mulher começa a atacar a menina. Logo que consegue se libertar de Lohan, o grupo foge para outro local, e enquanto isso, o filme nos mostra Sophie se escondendo e Morrice procurando pela menina. Entretanto, a relíquia começa a iluminar o local onde a menina estava, fazendo com que o rapaz a encontrasse. Mas graças a uma explosão de luz, a entidade fica imobilizada e Sophie aproveita para fugir. Ao longo da fuga, a estrutura da torre começa a abalar, fazendo com que o sino desabe do local, e do lado de fora, Irene corre para socorrer a garota. Após o impacto, Sophie caminha para um local seguro. Entretanto, o local onde estava começa a desabar. Enquanto estava tentando sair da plataforma, Morrice aparece e tenta capturar a menina, e graças a um segundo desabamento da plataforma, Sophie consegue eliminar o rapaz, e assim, consegue chegar em um local seguro e correr para fora da torre. Em seguida, o filme nos mostra Debra se separando do grupo de meninas e correndo para a torre. Enquanto isso, Irene busca por Sophie dentro da adega abandonada, e assim que se reencontram e a menina diz que a relíquia estava a salvo, Morrice aparece novamente e ataca a dupla. Mas antes que o pior aconteça, Irene usa os olhos de Santa Luzia para imobilizar Valak. Ao longo do exorcismo, Morrice retoma seu corpo e pede por ajuda, mas não muito tempo depois, o rapaz cai sem vida. Enquanto Irene lamentava o que tinha acontecido, a entidade toma a relíquia da mão da moça e absorve o seu poder, e assim, Valak aparece em seu poder total. Enquanto isso, Kate junto do grupo de meninas caminham pelos corredores para encontrarem Sophie. Entretanto, as luzes se apagam e o monstro em forma de bode encontra um grupo. Porém, as meninas conseguem entrar de volta para a capela, mas enquanto estavam processando o ocorrido, a besta ataca Simone. Na adega, Valak começa a atacar o trio, e enquanto mantinha Irene flutuando, começa a incendiar a jovem, mas enquanto estava em sua agonia, Irene se lembra de sua mãe e de suas visões, e assim, consegue se libertar do domínio da entidade. Enquanto Irene e Debra estavam projetando um plano para acabar com a ameaça, Valak consegue aprisionar o trio, e antes que Morrice sob o domínio do demônio realize seu ataque final em Sophie, o rapaz luta para retomar seu corpo. Ainda no mesmo momento, Irene pede para que Debra acompanhe em uma oração, e ao longo da reza, Irene descobre que era descendente de Santa Luzia, e graças a isso, o vinho da adega transformado no sangue sagrado explode no local, e graças a isso, Valak é consumido em fogo. Depois disso, o filme nos mostra Kate e o grupo de meninas encontrando Sophie, e Irene e Debra ajudando Morrice a se libertar do demônio, e assim que retoma consciência, o jovem agradece Irene por ter salvado sua vida. Posteriormente, vemos Morrice indo até sua horta e avaliando seus tomates, e assim que reencontra Kate e Sophie, pede desculpa pelo ocorrido, e antes de se retirar da presença de Irene, cumprimenta a moça e retoma seu destino. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme A Freira 2. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal.
Até o próximo vídeo e tchau.